tópico que eu separei aqui, irmãos, é sobre família. E dizer, lá em Josué capítulo 24, o verso 15, quando Josué reúne o povo e diz assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então nós temos que entender que temos os nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos em casa. Não podemos deixar os nossos filhos fazer o que quer. Você tem o poder sobre os teus filhos até certa idade. E vou calcular aqui até uma idade de menor idade. Qual a menor idade hoje? 14, 15 anos? Acho que é por aí. Mas se até os 7 anos, se você não doutrinar ele, você perde ele. Você não consegue mais doutrinar. Até 7, 8 anos. É por isso que a Bíblia indica para a gente batizar com 12. Por que 12 anos? Não é à toa com 12 anos. Por que 12 anos? Porque com 12 anos, o adolescente ou a criança tem poder de decisão. Elas podem falar assim, pai, eu não quero me batizar. E ninguém vai forçar a se batizar. Pode dizer, pastor, eu não quero me batizar. Ninguém vai forçar a se batizar. Então a gente não pode batizar uma pessoa inconsciente. Tem que batizar ela consciente. Então quando se fala de família, tá? Essa família, Deus nos deu essa família. Nós temos que aprender a cuidar com essa família e apresentar o Senhor para aquele grande dia. Mas a família é formada em casa. O nosso culto é formado em casa. As orações são feitas em casa. A Bíblia nós temos que ler ela em casa, em grupo e em família. Para quando você chegar na igreja, você ser abençoado. Porque é um perigo você criar uma criança fora da presença do Senhor. Você tem que ter domínio sobre ela, porque o que você ensina ela hoje, ela vai botar isso em prática mais tarde. Eu tenho um enteado, que filho da minha esposa, que eu amo aquele menino. Ele está hoje com 19 anos de idade. Mas com 3 anos de idade eu conheci ele, nós ensinamos ele o caminho. E mais tarde, com 12 anos, eu batizei ele nas águas. Eu dei uma carteira de membro para ele, ensinei muitas coisas para ele. Depois ele foi morar com o pai em Recife. Mas o que eu ensinei ele lá atrás, ele bota em prática hoje, ele lembra. Tio Jonas, você lembra quando o senhor me ensinou isso da Bíblia Sagrada? Eu falei, lembro, você não esqueceu? Não, tio Jonas, não esqueci. E hoje ele prega para os amigos. Prega para os amiguinhos lá. Porque a semente foi plantada lá atrás. Quando a semente é plantada, você pode até não esperar que ela dê fruto na mesma hora. Mas quando você planta algo, ele não vai crescer na hora, ele vai crescer mais tarde. Vai dar um fruto mais tarde. Lembra quando Jesus fala da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E ele jogou a semente na beira do caminho. E veio os pássaros e arrebatou aquela semente. E o semeador continuou a semear, não desistiu. Plantou a semente nos pedregais. E não teve força para a semente nascer, porque pedra não tem como a semente nascer. E o semeador continuou a semear, plantou, jogou a semente nos espinheiros. E ali ela começou a crescer, mas os espinhos veio e sufocou, e elas morreram sufocadas. Mas o semeador continuou a semear, e jogou a semente em outra terra boa, e essa terra deu 100 por 1. Aleluia, glória a Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Vai ter semente que você vai lançar, que a pessoa vai até aceitar, mas vai vir dificuldade da vida, essa pessoa não vai aguentar. São os espinhos. E tem pessoas que você vai lançar a semente no coração tão duro, pastor, que ela também não vai aceitar. Eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, deixa eu, não vai aceitar. São coração duro. Tá? E a semente que você vai plantar em algum tipo de coração, ela vai embora com aquela semente. Mas lá na frente, as práticas pecaminosas vão sufocar ela com uma bebida, com uma cerveja. E ela vai esquecer daquela palavra. O pássaro veio e arrebatou. Mas quando você planta uma semente no coração, que aquele coração ali te ouve e aceita Jesus, e você trata, aquela pessoa volta para a igreja de novo e vira um novo convertido, daqui a pouco a pessoa se interessa pela obra, é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, começa a dar fruto, começou a brotar. Ou seja, Jesus está falando para nós aqui, ó, não desista de pregar. Não desista de semear. Aí de repente você fala assim, mas eu evangelizei tanto aquela pessoa não quer vir. Já preguei tanto para fulano, para pai, para meu irmão, para o meu filho está lá e não quer vir. A sua parte você fez. A semente está lançada. Você tem que continuar lançando a semente. Vai chegar um momento que a sua semente
vai entrar numa terra que vai ganhar fruto, e 100 por 1. Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para ser semeador. O semeador que Jesus está falando era Ele mesmo. Só que Ele não está mais aqui fisicamente. Essa missão agora é nossa. É minha e sua. Lá no céu tem algo precioso reservado para nós. Se chama galardão. E a Bíblia vai dizer que o galardão é segundo as nossas obras. Obras. A igreja vai ser arrebatada. Eu vou deixar mais para frente um pouco. Então vou pular mais um pouco. Maldição. Terceiro tópico. Maldição. Gênesis capítulo 3 fala de Adão. Adão e Eva. São duas pessoas que foram criadas dentro do jardim para ser abençoadas. A Bíblia diz que Deus, quando criou Adão, colocou Adão sob o poder de todos os animais e os seres viventes. Mas viu que Adão estava só. Não tinha uma companheira idônea para viver com ele. Então ele adormeceu, Deus adormeceu e criou uma mulher chamada Eva para ser a sua companheira, a sua disjutora. A metade, lembra que eu falei aqui no começo, no início? A metade do meu ministério é minha esposa. Então a metade do ministério do seu esposo é você, esposa. Você tem que estar juntinho com ele. E eu li esta manhã, à tarde, eu li à tarde agora, falei para minha esposa, deixa eu te falar uma coisa, eu encontrei aqui na Bíblia que a esposa tem que estar juntinho com o marido para fazer tudo. Os trabalhos da igreja, os trabalhos de casa, os trabalhos domésticos, todas essas coisas. É um completando o outro. Agora, curioso, por que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem? Alguém sabe? Para ela não pisar na cabeça dele. E por que Deus não tirou a mulher dos pés do homem? Para que o homem não pise na cabeça dela. Ou seja, por que foi do meio? Logo do meio. Para viver lado a lado. Então você tem que viver lado a lado com o teu esposo. Lado a lado, irmãos. E quando Deus, todo o cair da tarde, falava: Adão, aonde você está? Ele falava: estou aqui, Senhor. Então eu acredito e creio que Deus criou Adão para ter uma íntima comunhão com ele, um relacionamento. Porque toda a tarde Deus falava com ele. Deus descia e falava com Adão. Então eu creio que Deus ia chegar um momento que Deus ia falar com Adão, dá um pulinho aqui em cima que eu quero conversar com você tete a tete, frente a frente. Vem aqui, Adão. E Adão ia ver toda a glória, porque Deus não criou o homem para morrer. Para ser destruído, não. Como é que Deus vai criar uma pessoa para destruir depois? Não tem como isso. Deus criou Adão para ser eterno. Mas o pecado atrapalhou todo esse relacionamento. Todo esse relacionamento. E a Bíblia diz que Adão andava nu pelo jardim do Éden, mas o mais interessante é que ele não via sua nudez. Agora, como é que é isso, pastor? O cara estava nu, a esposa estava nu, então teve um casamento ali. O próprio Deus fez o casamento dos dois. Ou seja, começou uma família ali. Quando se tem casamento, tem família. Mas Adão não via sua nudez. Eva não via sua nudez. Mas, porém, profeta, estavam nus. Mas quem cobriu essa nudez? Quem cobria essa nudez? Repete comigo. A glória de Deus. Aleluia, Jesus. Está sentindo a presença de Deus? Aleluia.